Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso curso de interpretação do eletrocardiograma, Teoria e Exercícios, edição 2021, edição novíssima, um curso 100% online para você aprender eletrocardiografia diretamente aí da sua casa. Eu me chamo Anderson Luiz e dando aí o pontapé inicial no primeiro módulo do nosso curso de eletrocardiograma, vamos falar aí sobre a introdução do ECG, comentando, as noções básicas de anatomia e de eletrofisiologia. Em algum momento aí da sua vida acadêmica, você estudou anatomia cardíaca e eletrofisiologia, mas a gente vai fazer aqui uma breve revisão desse tema, porque é importante para o entendimento sequencial do eletrocardiograma. Da mesma forma que nós temos fios de alta tensão que levam energia elétrica para as nossas casas, no coração nós temos um sistema de condução elétrico. São células altamente especializadas, tanto na geração como na propagação do estímulo elétrico, fazendo com que esse estímulo atinja todo o miocárdio e o coração realiza a sua principal função, que é a contração miocárdica. É a energia elétrica sendo transformada em energia mecânica. Isso faz com que existam dois polos entre o meio extracelular e o meio intracelular. Se nós colocarmos um galvanômetro, uma haste no meio intracelular e outra haste no meio extracelular, vai registrar uma diferença de potencial elétrico de menos 90 milivolts. Então a célula cardíaca ela tem uma diferença de potencial elétrico em repouso de menos 90 milivolts. Vamos falar agora de um ponto muito importante do ECG, que é a colocação de cabos e eletrodos. Os cabos e eletrodos eles possuem posições muito corretas que devem ser respeitadas na hora da realização do eletrocardiograma. Então nós temos os cabos dos membros e os eletrodos do tórax. Notem aqui que os cabos dos membros eles têm cores padronizadas internacionalmente. Então nós temos a cor amarela, nós temos a cor verde, a cor vermelha e a cor preta. Cada cor dessa deve ser colocada num membro específico e a gente vai ver como que isso é colocado. No direito a gente coloca o vermelho e o preto. Então do lado esquerdo o verde e amarelo e do lado direito vermelho e preto. Mas como colocar o preto e o vermelho e o verde e o amarelo? É só lembrar que o petróleo ele está no subsolo. Então, como ele está embaixo o petróleo, a gente coloca o preto, lembrando aqui o preto, na perna direita e o vermelho vai ficar no braço direito. Do lado esquerdo, que é o verde e amarelo, é só lembrar que a grama ela está no chão, ela está embaixo. Então o verde a gente coloca na perna esquerda e o amarelo a gente coloca no braço esquerdo. E aqui imagine uma célula cardíaca, se despolarizando, como a gente viu no slide anterior, se despolarizando, ou seja, ficando positiva do lado de dentro e negativa do lado de fora. E à medida que vai despolarizando aqui, nós temos um vetor de polo. Por quê? Porque nós temos aqui uma carga negativa e uma carga positiva. Nesse caso, o vetor de polo vai para o mesmo sentido da derivação. Então a gente vai ter uma deflexão positiva porque o vetor ele está se aproximando da derivação. Então o registro é máximo porque, além de estar na mesma direção, está também no mesmo sentido. Então aqui, por exemplo, e esse estímulo chega ao miocárdio atrial, o átrio direito se despolariza e como ele é vertical, nós vamos ter uma resultante vetorial que vai apontar para baixo, Ele vai apontar para baixo, um pouquinho para frente, porque o átrio direito ele está mais anterior e ele é verticalizado. Quando despolariza o átrio direito, o estímulo chega ao mesmo tempo lá no átrio esquerdo, só que o átrio esquerdo, como ele é mais posterior e está mais à esquerda, a resultante vetorial da despolarização do átrio esquerdo vai apontar da direita para a esquerda, da direita daqui, do slide para a esquerda, só que como ele é mais posterior, vai apontar para onde? Para trás. Então esse vetor vai para trás. Então ele vai para trás e para a esquerda. Claro que a despolarização dos ventrículos, pelo fato dos dois ventrículos, o direito e o esquerdo, os dois terem muito mais massa miocárdica do que os átrios direito e esquerdo juntos, a despolarização ventricular vai ser um pouco mais complexa,
mas nós vamos aqui dissecar tudinho e entregar mastigado para você. Muito bem, a onda P é a onda de despolarização atrial. A presença da onda P no eletrocardiograma não significa obrigatoriamente que este ritmo é sinusal, tá? Isso aí é um equívoco que muita gente comete. Você não vai cometer esse equívoco porque você vai aprender aqui nesta videoaula a identificar um ritmo como sendo sinusal. São as alterações da onda P na sobrecarga atrial direita, né? Então a gente já viu, vai ter uma amplitude aumentada, principalmente em D2. A gente viu lá na aula de ECG normal que a onda P ela tem uma amplitude que vai até 2,5 milímetros, ou seja, 2 quadradinhos e meio, tá, de amplitude, e também uma duração aí que vai até 110 milissegundos, né? Ou seja, vai ter aí também uma duração, uma largura de mais ou menos 2,5 quadradinhos, tá? Então é 2,5 quadradinho largura mais 2,5 quadradinhos de altura, tá? Isso é normal. Então, se nós temos uma sobrecarga atrial direita, a gente já viu. Em D2, a onda P, ela aumenta de amplitude. Então, a gente vai ter uma amplitude aí maior que 2,5 milímetros, certo? Aqui nós temos uma representação de uma sobrecarga ventricular direita. Então, lembrando que o ventrículo direito é a câmara mais anterior que tem. Então, quando nós tivermos sobrecarga ventricular direita, a massa do ventrículo direito vai ser maior que a massa do ventrículo esquerdo. Isso vai fazer com que a resultante vetorial mude de direção. Vai apontar agora para baixo e para a direita e para a frente no plano horizontal. Ou seja, essa resultante vetorial vai apontar para baixo e para a direita no plano frontal e no plano horizontal ela vai apontar para a frente, tá? Isso quando a gente tiver sobrecarga do ventrículo direito. Já nas sobrecargas do ventrículo esquerdo, note que a direção vetorial aqui da resultante de despolarização ventricular, né, vai se manter em relação ao coração normal. Por quê? Porque no coração normal a gente já tem o predomínio da massa ventricular esquerda. Aqui a gente vai ter, né, uma massa ventricular esquerda ainda maior. Então a direção vetorial não vai mudar, no entanto, a força vetorial vai aumentar de intensidade. Vou começar pelo bloqueio do ramo direito, né? Então imagina que a gente tem aqui o feixe de Rich, né? Ramo esquerdo, ramo direito, e aí o estímulo está bloqueado aqui, ele não passa ou passa de forma bem lentificada aqui pelo ramo direito. Então o coração ele vai despolarizar primeiro o ventrículo esquerdo para depois despolarizar o ventrículo direito, por isso que a duração da despolarização ela demora e a gente vai enxergar aí um alargamento do QRS. Esse alargamento do QRS, né, a gente considera a partir de 120 milissegundos, né, igual, né, ou maior que 120 milissegundos. Isso corresponde a 3 quadradinhos aí de duração do QRS, tá? Extrasístoles, né, são arritmias muito comuns, tá? Muito comuns mesmo, e são batimentos considerados precoces, ou seja, vem antes do esperado, né? O que é um batimento precoce ou prematuro? Ele vem antes do esperado. Então a gente tem um batimento e de repente vem um antes do esperado, tá? Isso aí é chamado de extrasístole, tá? E o que são os escapes, né? O conceito de escape é que são batimentos considerados tardios ou de suplência, né? Então note, a extrasístole é um batimento precoce, né? Ou seja, vem antes do esperado. O escape é um batimento tardio, ou seja, ele vem depois do esperado. Muito bem, então as taquicardias paroxísticas supraventriculares, elas podem ser, né? A taquicardia por reentrada nodal, né? É considerada aí uma taquicardia paroxística supraventricular, a gente chama aí genericamente de TPSV, tá? Então a taquicardia por reentrada nodal é uma delas. A outra, né, é a taquicardia por reentrada atrioventricular, que necessariamente aí precisa de uma via acessória, tá? Ou também chamada aí de via anômala, né, ligando átrios e ventrículos, tá certo? A gente vai ver como que se dá esse tipo de arritmia. E a taquicardia por reentrada atrioventricular, ela se divide ainda em ortodrômica e antidrômica, tá certo? A gente vai ver aí na segunda parte, né, as taquicardias atrioventriculares, tá? E também a gente tem aí as taquicardias do tipo atrial focal e multifocal. Tá lá, e ele desce tanto por uma via quanto por outra. Então existem duas vias, né? Existe uma via que ela é mais lenta, também chamada de via alfa, tá? Ou seja, ela é mais lenta, ela desce de forma mais lenta, e existe uma via que é uma via mais rápida, ou seja, o estímulo desce de forma bem mais rápida, chegando primeiro aqui embaixo, né, no feixe de Rich, tá? Então tem uma característica interessante, essa dupla via nodal, tá?
Então note aqui que a gente tem um QRS estreito, né, uma taquiarritmia de QRS estreito. Perceba que o ritmo ele é regular, tá? O ritmo é totalmente irregular e a onda e os átomos são despolarizados de baixo para cima. Então a gente vai ter uma onda P negativa nas derivações D2, D3 e AVF, bem colada aqui. Quase que a gente não consegue identificar. Na verdade, a gente só consegue perceber que a onda P negativa é essa aqui, que está aqui na ponta da seta, tá? Aqui D2, D3 e AVF, porque quando a gente reverte ao ritmo sinusal, né, não tem essa onda Szinha aqui pequenininha, tá? Então, na verdade, isso aqui é uma onda P negativa pós-posta ao QRS. A gente já viu aqui que as arritmias ventriculares são aquelas que a origem, né, está aqui abaixo, né, dessa bifurcação dos ramos direito e esquerdo. Então aqui para baixo a gente tem as arritmias ventriculares, daqui para cima as arritmias supraventriculares, tá? E a principal característica das taquicardias ventriculares é que elas sempre terão QRS largos, tá? Sempre terão QRS largos. No entanto, a gente já viu que nem toda arritmia de QRS largo ela é ventricular. A gente pode ter, por exemplo, uma arritmia supraventricular, né, a origem aqui para cima, e que quando o estímulo chega aqui embaixo encontra aí um bloqueio de ramo esquerdo ou um bloqueio de ramo direito, tá? Então aí a gente vai ter uma arritmia supraventricular de QRS largo. E aí a gente vai aprender aí a aplicar alguns critérios para diferenciar as taquicardias supraventriculares conduzidas com aberrância das taquiventriculares, porque ambas têm QRS largos. Então a gente está diante de uma TV monomórfica sustentada. Muito bem, aqui outro exemplo de uma taquicardia ventricular sustentada. Note aqui numa derivação longa, QRS largo, bizarro, né? Frequência bem elevada, tá certo? Então uma taquicardia ventricular sustentada, tá? E aqui é o mesmo paciente do ECG anterior, depois que ele sofreu aí uma cardioversão elétrica sincronizada, tá certo? Então aí note que o QRS do paciente, né, é estreito, aqui já está em ritmo sinusal, tá certo? Muito bem, então vamos ver aí uma questão relacionada às taquiventriculares, né? Então vamos lá, mulher de 70 anos dá entrada em sala de emergência com quadro de palidez cutânea de TAC, né? A síndrome Brady-TAC, ela consiste, né, numa taquiarritmia supraventricular, né, que é alternada aí com uma bradiarritmia, tá? Geralmente, né, quando o paciente ele entra numa bradiarritmia, ele pode fazer aqui uma pausa prolongada, como é o caso aqui desse exemplo, né, em que ele vinha aqui com uma fibrilação atrial, tá? Que é uma fibrilação atrial, e de repente ele fez aqui uma pausa de 3 segundos, tá? E saiu aqui numa bradicardia sinusal. Perceba que logo em seguida ele entrou novamente em fibrilação atrial, né? Vamos começar pelo BAV, né, MOPTS 1, também chamado de tipo 1. A característica do BAV de segundo grau MOPTS 1 é a presença do fenômeno de Wenkeba. O que é o fenômeno de Wenkeba, né? É aquele alentecimento, né, do nó, do estímulo que passa pelo nó AV, né, que vai progredindo, né, batimento a batimento até aparecer uma onda P bloqueada. Então note aqui que a gente tem aqui o intervalo PR normal, né? No outro batimento esse intervalo ele já largou, no outro batimento ele já largou mais ainda, e aí no próximo batimento perceba aqui que a onda P aparece bloqueada sem conduzir o QRS, tá? Então note aqui total dissociação da onda P com o QRS. A onda P aqui está um pouquinho antes do QRS, aqui ela já está, né, bem no meio aqui entre o QRS e outro, e aqui note que já caiu aqui praticamente colada do QRS, tá? Então não tem nenhuma relação as contrações atriais com as contrações ventriculares. Então a gente tem aí um BAVT com escape o quê? Um escape ventricular, porque o QRS é alargado. Muito bem, então vamos ver agora algumas questões de prova, né, que cobraram aí o conhecimento de ECG nos bloqueios atrioventriculares. Então vamos lá. Questão aqui do concurso da Secretaria Municipal do Rio de Janeiro 2017, né? Questão 37. Diz assim: ao realizar a avaliação de um atleta de alta performance para sua liberação para competições, foi solicitado um eletrocardiograma. Um dos achados abaixo foi considerado como indicativo de uma avaliação complementar. Então ele quer saber qual foi o achado, né, do ECG que indicou uma outra avaliação. Veremos nesta videoaula o conceito de isquemia subendocárdica e isquemia subepicárdica.
A gente viu na videoaula anterior, né, a questão da anatomia coronariana, e perceba que as artérias coronárias, né, aquelas lá da circulação coronariana que a gente viu, elas correm aqui por cima do epicárdio, tá certo? E mandam ramos, né? Então, o que é uma isquemia, né? Uma isquemia nada mais é que uma hipoperfusão, né? Mas ainda a gente não tem dano celular, tá? A gente ainda consegue ainda ter aí uma reversão do quadro, tá certo? Então, isquemia é uma hipoperfusão, tá aqui em azul, né? Uma hipoperfusão, mas ainda sem dano celular. Se essa isquemia, né, ela se mantiver por muito tempo, né, por mais tempo, a gente passa a ter uma corrente de lesão, que a gente vai estudar na próxima videoaula. Corrente de lesão também é uma hipoperfusão, só que nesse caso é uma hipoperfusão mais grave, tá? Que tem dano celular, mas ainda é passível de reversão, tá? O que a gente não consegue mais reverter é quando tem necrose, né? Necrose é quando você tem aí uma hipoperfusão tão prolongada, né, que o dano celular é irreversível. Então a gente tem aí uma necrose. Tá? O vetor de isquemia, que ele foge da área acometida, o vetor de corrente de lesão, ele aponta para a área acometida. Então perceba aqui que a gente tem aqui uma lesão subendocárdica, então o vetor ele vai apontar para essa área acometida, tá? Então a derivação que estiver aqui do lado de fora, enxergando aqui esse vetor se afastando, vai inscrever um infradesnivelamento do segmento ST. Então o infradesnível do segmento ST corresponde à corrente de lesão subendocárdica, tá? Já na lesão subepicárdica, em que a gente tem aí o acometimento de toda a parede, né? Ou seja, um acometimento transmural, a gente vai ter aí a lesão subepicárdica ou lesão transmural. E o vetor vai apontar para a lesão, né, de dentro para fora. A derivação que estiver aqui, né, enxergando esse vetor se aproximando, né, vai inscrever um supradesnível do segmento ST. Então, em resumo, né, o supradesnível do segmento ST corresponde à corrente de lesão subepicárdica e o infradesnível corresponde à corrente de lesão subendocárdica. A etiologia da pericardite aguda é uma etiologia viral, tá certo? É um vírus, né, que causa pericardite aguda, geralmente, tá? E as principais alterações no eletrocardiograma, né, a gente vai ver aí que é o supradesnivelamento do segmento ST de forma difusa, né? E aí a gente botou aqui um sorriso aqui, porque esse supradifuso, ele é de forma côncava, né? Então tem uma concavidade voltada para cima, né? O que diferencia aí do supra da corrente de lesão subepicárdica, né? Da corrente de lesão do infarto com supra, tá? Então a gente vai ver aí que a própria morfologia do supradesnivelamento da pericardite difere um pouco do supradesnivelamento da corrente de lesão do infarto, tá? Então aqui a gente tem um exemplo, né, de um eletrocardiograma num derrame pericárdico volumoso. Perceba que difusamente, né, a gente tem aí amplitude das ondas reduzidas, isso por conta aí do isolamento elétrico que o derrame pericárdico ele promove, tá? E aqui que é a característica mais específica, né, do eletrocardiograma no derrame pericárdico volumoso é a alternância elétrica. Ó. Perceba aqui, né, que esse QRS, né, tem a amplitude mais reduzida, aqui uma amplitude maior, aqui menor, aqui maior, exatamente, né, por conta do balançar do coração dentro daquele derrame. Ora ele se aproxima mais da parede torácica, ora ele se afasta mais, por isso que a gente tem aí a alternância elétrica, né, coração, e a gente pode ter fibrose miocárdica em fases avançadas, né, reveladas aí por áreas eletricamente inativas, tá certo? Muito bem, aqui então a gente tem um exemplo de um eletrocardiograma aqui de um paciente com doença de Chagas em fase inicial. Então perceba aqui que a gente tem aqui um bloqueio de ramo direito, né? A gente olha aqui o QRS em V1 e a gente percebe aquela morfologia RSR', né? Morfologia aí do M estilizado ou também chamada aí de orelha de coelho, tá? Então a gente tem aqui o padrão RSR', tá? Se a gente for olhar, né, o eixo elétrico desse paciente no plano frontal, perceba que a gente tem aqui AVF negativo, então o eixo está para cima, né? E D1 está negativo, porque a área aqui da onda S é maior que a área da onda R. Então esse eixo aqui está no terceiro
quadrante, ou seja, passou, né, de menos 90 graus, tá? E aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que olhar para a AVL, né? A AVL corta a linha de D2 e D2 passa exatamente em cima do eixo, né, de menos 120 graus. E quando a gente olha a AVL está positivo. Se a AVL está positivo, é porque esse eixo está entre menos 90 graus e menos 120 graus, tá certo? Tá lá no terceiro quadrante. Vamos começar falando aí do ECG nas valvopatias, e falar de eletrocardiograma nas valvopatias é a mesma coisa do que falar do ECG aí nas sobrecargas de câmaras cardíacas. Se você compreendeu bem aí a aula de sobrecargas de câmaras cardíacas, né, sabe identificar uma sobrecarga atrial esquerda, uma sobrecarga atrial direita, uma sobrecarga ventricular esquerda e uma sobrecarga ventricular direita, você vai tirar de letra, né, o ECG nas valvopatias, tá certo? Vamos falar de uma doença valvar muito aí atrelada à febre reumática, né? Que é a estenose mitral. Muito bem, na estenose mitral a gente tem aqui uma redução da área valvar mitral, com consequente aí sobrecarga do átrio esquerdo. E quanto mais grave é, né, a estenose mitral, mais grave será aí a sobrecarga do átrio esquerdo. E esta sobrecarga atrial esquerda, ela pode ser transmitida de forma retrógrada para o ventrículo direito. Então a gente pode ter também aí sobrecarga ventricular direita, tá? Eletrocardiograma no hipotireoidismo franco, né? Por que no hipofranco? Exatamente porque no hipotireoidismo aí leve, né? Isso aí geralmente não cursa com alterações significativas do eletrocardiograma, tá? O hipotireoidismo franco, né, como a gente pode ver aqui, essa face apática dessa senhora, muito clássica, né, do hipotireoidismo, esse sim, ele cursa aí com alterações eletrocardiográficas, né? E as duas principais alterações que a gente vê no hipotireoidismo franco é a bradicardia sinusal, né, e a baixa voltagem difusa de todas as ondas do eletrocardiograma, né? Então, como a gente pode ver aqui, a gente tem aqui uma bradicardia sinusal, uma frequência, né, de 48. Você já aprendeu a identificar aí o ritmo sinusal, né? E uma vez que você identifica o ritmo sinusal e essa frequência cardíaca é menor que 50, a gente está diante de uma bradicardia sinusal. E perceba também aí a baixa voltagem difusa, né, de todas as ondas, né, tanto da onda P como do complexo QRS, como também aí da onda T, tá? Outro exemplo aqui, né, de um hipotireoidismo franco cursando com bradicardia sinusal e baixa voltagem difusa em todas as ondas do eletrocardiograma, tá certo? Muito bem, vamos falar agora do ECG na tirotoxicose, né? Então aqui essa exoftalmia que é muito clássica, né, da doença de Graves, né? A doença de Graves aí é a principal causa aí de tirotoxicose, mas a gente tem aí outras causas de tirotoxicose, né? E no eletrocardiograma, né, as alterações mais frequentes é a taquicardia sinusal e algumas taquiarritmias como a fibrilação atrial, né? Quando a gente falou lá de fibrilação atrial, eu até falei, paciente não tem cardiopatia estrutural e abriu subitamente um quadro de fibrilação atrial, tem que investigar a tireoide, né? Porque até mesmo o hipertireoidismo subclínico, né, aquele que o paciente ele não tem quase sintoma nenhum, tem um TSH suprimido, ele pode ter sim um quadro de fibrilação atrial, tá? Então, fibrilação atrial sempre tem que investigar aí função tiroidiana, tá? Então, alterações eletrocardiográficas. Muito bem, vamos começar a falar aí do eletrocardiograma na hipercalemia, né? A gente já viu aí que o potássio, né, os níveis de potássio influenciam muito aí no traçado eletrocardiográfico, né? E aí na hipercalemia, aí um potássio mais ou menos em torno de 6, a gente já começa a ter alterações da onda T, né? A onda T ela começa a ficar apiculada com sua base estreita. Lembra quando eu falei, né, falei lá de isquemia subendocárdica, eu falei, ó, isquemia subendocárdica a gente tem, né, onda T apiculada. Mas onda T apiculada é exclusiva da isquemia subendocárdica? Eu falei, não. Onda T apiculada a gente pode ter também na hipercalemia. Isso vai depender muito do cenário clínico, né, onde a gente, né, tá analisando aquele eletrocardiograma. Então, né, a elevação do potássio começa a alterar primeiro a onda T, que começa a ficar com a base estreita, né, e
e a amplitude aumentada, com aspecto chamado em tenda, né? Como se fosse uma tenda de índio, tá? Aí relacionando o eletrocardiograma nos distúrbios do cálcio, tá? Muito bem, então essa prova da MP, né, Clínica Médica 2015, paciente com história de tiroidectomia total há 2 meses, ó, acabei de falar, né, da questão do cálcio, relata parestesia perioral de mãos e pés e episódio de contratura muscular, né? Provavelmente aí teve retirada as paratireoides, tá? E aí o paciente evolui com hipocalcemia no pós-operatório. Ao exame apresenta-se alerta com sinal de Chivostec e Trousseau positivos, né? Que são sinais aí característicos da hipocalcemia, né? São sinais semiológicos característicos da hipocalcemia. Neste caso, a alteração eletrocardiográfica esperada é, muito bem, às vezes o aluno ele sabia que Chivostec e Trousseau está relacionado à hipocalcemia, mas ele não sabia o quê? Qual era a alteração eletrocardiográfica relacionada à hipocalcemia. E a gente viu a alteração eletrocardiográfica relacionada à hipocalcemia, é o intervalo QT longo. Muito bem, chegamos aí ao final, né, do nosso curso de interpretação do eletrocardiograma, teoria e exercícios, né, edição 2021. Eu espero, né, que tenha ajudado muito você aí, né, ao aprendizado do eletrocardiograma, né? Você viu que o eletrocardiograma é uma ferramenta muito importante, muito necessária para todo mundo ali, qualquer profissional que milita ali na terapia intensiva, que milita na sala de urgência, emergência, que trabalha nas enfermarias de clínica, né? Então é muito importante saber interpretar um eletrocardiograma, porque vai ajudar muito, né, para você dar o diagnóstico e ajudar também no tratamento do seu paciente, tá certo? Muito bem, se você aí tiver alguma dúvida em qualquer tema, né, que a gente ministrou aí do curso de ECG, né, mande um e-mail para a gente, né? Você já sabe qual é o nosso e-mail, é contato@cardiosite.com.br. Você pode mandar um e-mail, né? No título escreva lá, dúvida do curso de ECG. A gente vai tentar esclarecer a sua dúvida. Caso a gente não consiga, né, através do meio eletrônico, né, de esclarecer a sua dúvida, a gente marca aí uma conferência por vídeo e eu pessoalmente explico, esclareço aí todas as suas dúvidas, né, porque você é o nosso aluno e o nosso objetivo aqui é fazer você aprender eletrocardiograma, tá certo? Então, mais uma vez, muito obrigado. Espero que realmente tenha gostado do nosso curso. Um grande abraço e até a próxima.